Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma ideia. Uma ideia tão ousada, mas tão ousada que ajudou a criar uma ponte entre a filosofia e a fé, moldando para sempre o pensamento ocidental. E tudo começa com uma pergunta que, à primeira vista, parece até absurda. Sócrates poderia ser considerado um cristão? Pô, o cara viveu 400 anos antes de Cristo, como assim? Mas acredite, essa pergunta provocadora é o coração da nossa história. Pois é, lá no século II, em meio a um império que não via os cristãos com bons olhos, um pensador teve a coragem de fazer exatamente essa afirmação. E com isso, ele deu início a um projeto incrível, construir uma ponte entre dois mundos que pareciam opostos, a filosofia grega e a fé cristã. Ok, vamos entender o contexto. Para a gente sacar a genialidade dessa ideia, primeiro a gente precisa viajar no tempo e ver como era a situação. Ser cristão no Império Romano do século II era perigoso. A fé estava literalmente sob ataque. As acusações eram pesadíssimas. Primeiro, ateísmo. Isso mesmo, ateus, porque se recusavam a adorar os deuses romanos. Depois, acusações de imoralidade. E a pior de todas, talvez, era a de canibalismo. Tudo por causa de uma interpretação completamente errada da Eucaristia. Para a elite romana, essa fé nova era simplesmente uma loucura, uma coisa irracional e muito, muito suspeita. E é aqui que o nosso protagonista entra em cena, Justino. Mas olha, ele não era um pregador qualquer, não. Ele era um filósofo, um cara que passou a vida buscando a verdade. E essa busca o preparou, de um jeito único, para enfrentar essa baita crise intelectual. A jornada intelectual de Justino foi, nossa, muito intensa. Ele nasceu por volta do ano 100 e foi beber de todas as fontes. Estudou com os estoicos, com os peripatéticos, com os pitagóricos. Ele achou muita coisa boa no platonismo, mas foi só no cristianismo que ele sentiu que tinha encontrado a peça final do quebra-cabeça, a verdade completa. E a defesa dessa verdade custou a vida dele. Por isso ele ficou conhecido para a história como Justino, o Mártir. E aqui vem o pulo do gato. A estratégia de Justino foi simplesmente revolucionária. Em vez de atacar e rejeitar a filosofia grega, como muitos faziam, ele fez o oposto. Ele a abraçou. Ele argumentou que o cristianismo não era inimigo da filosofia, mas sim a sua verdadeira realização. Com isso, ele se tornou um dos maiores apologistas de todos os tempos. Apologética, que vem do grego apologia, significa defesa. É a defesa racional da fé. Justino usou as próprias ferramentas da filosofia para argumentar que o cristianismo era assim racional, que era moralmente superior e que, no fim das contas, era a resposta que a filosofia sempre buscou. E para fazer essa conexão genial, ele pegou um conceito que era central para os gregos, um conceito que ele iria transformar para sempre: o logos. O que a gente vê aqui é essa transformação brilhante. Para os filósofos gregos como Heráclito e os estoicos, o logos era a razão universal, sabe? Aquele princípio divino, mais impessoal, que colocava ordem no universo. A grande sacada de Justino foi dizer: esse logos não é uma coisa, não é uma força, é uma pessoa. É o Verbo divino que se fez carne, Jesus Cristo. E essa identificação do Cristo com o logos universal, é isso que nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Afinal de contas, como é que Sócrates poderia ser um cristão? A resposta de Justino está na sua teoria mais famosa, o logos spermatikos, que a gente pode traduzir como logos seminal ou sementes do logos. A ideia é que sementes, pequenos fragmentos dessa razão divina, o logos, estão espalhadas por toda a humanidade. É como se cada pessoa tivesse um pedacinho da planta divina da verdade. E era isso que explicava como grandes pensadores, mesmo pagãos, conseguiram chegar tão perto de tantas verdades. E é aí que ele solta a sua conclusão mais bombástica, nas palavras dele mesmo, lá na sua primeira apologia. Aqueles que viveram de acordo com a razão eram cristãos, embora tenham sido considerados ateus, como, entre os gregos, Sócrates e Heráclito. Imagina o impacto disso na época. Então, vamos resumir a lógica dele, que é bem direta. Ponto 1. O Logos é a razão divina. Ponto 2. Cristo é a encarnação total, completa desse Logos. Ponto 3. Filósofos como Sócrates viveram guiados pela razão. Logo, eles participaram, de alguma forma, desse Logos. A conclusão? Em certo sentido, eles foram cristãos antes de Cristo. Estavam seguindo a mesma verdade que mais tarde seria revelada por completo. O impacto dessa ideia foi gigantesco.
Justino não só defendeu a fé dele, como construiu essa ponte, uma ponte sólida entre a revelação de Jerusalém e a razão de Atenas, 2 pilares da nossa civilização. O legado dele é imenso. Ele deu o pontapé inicial nesse diálogo fundamental entre filosofia e cristianismo. Ele mostrou que a fé não anula a razão, mas a aperfeiçoa. Com isso, ele abriu caminho para gigantes como Agostinho e Tomás de Aquino e ajudou a garantir que o cristianismo tivesse um lugar de destaque na grande tradição intelectual do Ocidente. E essa tentativa do Justino, há quase 2000 anos, de harmonizar fé e razão, deixa uma pergunta no ar para a gente hoje. No mundo com tantas ideias competindo, onde é que a gente traça a linha entre fé e razão? A conversa que ele começou, de muitas maneiras, continua até hoje.